Boa noite a todos. Vamos estar lendo em Gênesis capítulo 39, mas antes de entrar em Gênesis capítulo 39, fazer essa leitura, eu acho que é um dos maiores servos do Senhor, o maior exemplo. O Adriano falou alguma, não só ouvinte, mas obediente, né? Cumpridores da palavra do Senhor. E interessante quando o Moisés, escreve no livro de Deuteronômio lá, ele frisa muito sobre a obediência para o povo de Israel, mas aquela obediência também chega a nós também, e vê que no passado, quando Samuel, o Senhor mandou levantar, pediram um rei, foi levantado Saul, e ele perdeu o reinado por quê? Pela desobediência. Então a desobediência faz um mal terrível, é uma afronta ao nosso Deus, até para nós como pai, mãe, filho, é terrível, e as consequências vêm, mas nosso texto não vai ser isso, só para ver como o Senhor repugna a desobediência. Ele não gosta da desobediência. E vamos ver agora na vida de um servo, que para mim é um dos maiores exemplos, e é um exemplo para os jovens, para os mais velhos, para os da meia idade, exemplo de obediência, de fidelidade, de tudo, que é a vida de José. Muitas vezes nós falamos que quando pecamos, foi o diabo que me tentou. Já está mentindo, pode até tentar, mas só nós caímos porque nós queremos cair. Eu até marquei aqui. Tiago, né? Você tá com o texto aí? Tá, 4:7. Não, mas vou ler depois. Agora não. Depois. E ver que a trajetória de José, como uma pessoa que já tinha um temor do Senhor. Ele foi preso, foi vendido, foi abandonado pelos irmãos naquela cova, depois vendido para aquele povo, e depois vendido para Potifar. Mas é interessante. Jorge, só voltando aí que você falou aí, que a gente fala que foi o diabo que tentou, mas Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante, ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Corretamente. É a sua própria concupiscência, é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí fala, depois havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Eu tenho outro texto aqui, mas é 4:7. Esse botei excelente, mas excelente. Vamos ler para a gente aqui ver estava esquecendo, o irmão Arlindo Nunes lá de Madureira, nosso princípio, ele até deu um estudo aqui para nós, ele está falando sobre finanças. O que tem a ver finanças com José? Tem muito a ver. Mas a finança, ele está falando sobre os servos dele, sobre os filhos dos cristãos. Ele não está falando com o mundo. Está dando um exemplo. E a gente vai ver aqui, na vida de José, como se encaixa tudinho. Parece que a vida de José, Paulo leu e botou várias narrativas mostrando o que o José fez aqui, lá em Efésios, em várias outras partes, em Tiago. É interessante como a Bíblia encaixa uma na outra, o livro, né? Vamos lá então, ler Gênesis 39, começou o versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi um varão próspero, estava na casa do seu senhor egípcio.
Vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos olhos e serviu, e ele pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. E acontecendo que, desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Ele deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à sua vista. E aconteceu dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos de José e disse: deita comigo. Vamos parar aqui, eu li até um versículo a mais, não era para ler, era para ler na segunda parte. Até aqui. Nós trabalhamos, nós moramos junto com várias pessoas ao redor, nossos vizinhos, nos reunimos como igreja. As pessoas nesse mundo vê Cristo na minha vida? As pessoas nesse mundo onde eu moro, meus vizinhos, meus familiares, vê Cristo na minha vida? Vê a transformação que Cristo fez na nossa vida? É esse achar graça aí, né? É esse achar graça aos olhos dos homens, né? A último, aonde fala o nome do Senhor é blasfemado, porque nós, né? O último agora foi desse senhor lá do governo do Rio de Janeiro, né, que foi preso, mais um irmão, né? Porque não é o nome dele que está indo para o lixo, é o nome do nosso Deus, porque a pessoa não sabe distinguir, separar a pessoa das nossas. Então, mais uma pessoa que se fala que é crente, botamos o nosso nome do Senhor no lixo, e aqui vê diferente. Potifar viu nele Deus. Já viu a diferença? Muitas vezes falam que os jovens não têm responsabilidade. José, ele tinha 17 para 18 anos. Mas quando fala assim, o Senhor era com José, é uma coisa muito séria, porque José pode se referir a Noé, a intimidade. O Enoque, intimidade. Porque se está escrito aqui que o Senhor era com José, é porque a pessoa tem uma intimidade com o outro. Quando nós casamos, a nossa esposa, a esposa, quer dizer, começa a ter intimidade, começa um conhecer o outro. Ah, eu não gosto disso, ele gosta daquilo. E aqui já tinha uma intimidade, porque fala que o jovem não é muito sem responsabilidade, não tem nada a ver. Quando a pessoa quer seguir a Cristo, quer seguir o nosso Senhor, não tem idade, não tem nada, ela vai seguir. E é interessante que ele era quando ele foi vendido, era o mais novo, ainda não tinha nascido o Benjamim, era o mais novo, onde os irmãos deles só faziam besteira, ele que tinha que tomar conta dos irmãos dele, vigiar homens barbados que faziam besteira. Um jovem de 17 anos com várias responsabilidades, com vários desejos de servir o Senhor. E aqui, quando ele foi levado, fala que, no versículo 4, José achou graça aos seus olhos e servia a ele, pois sobre a sua casa entregou na sua mão tudo o que tinha. Será que as pessoas podem confiar em mim para me fazer um trabalho? Eu já murmurei muitas vezes quando estava trabalhando. Murmurei muito, muito, muito. Mas eu esqueci que quem me deu aquele trabalho foi o Senhor. Eu esqueci quando o Senhor me deu um trabalho, como dá para cada um de nós, onde nós trabalhamos, é para ser um canal de bênção. Ou vamos ser um canal de maldição para aquelas pessoas. Nós temos culpa quando uma pessoa não reconhece Cristo como Salvador, porque vê nosso testemunho falho pior que o mundo. Aqui é o contrário.
Eu até acredito que esse homem pode ter tido um arrependimento, reconhecer Deus de Israel. Eu até acredito, de repente, pode ter tomado uma decisão. Porque a atitude dele com relação a José mais para frente, quando a esposa fala que ele quis se deitar com ela e tudo, se ele tivesse acreditado mesmo, ele mandaria matar José. Entendeu? Exatamente. Porque aquilo foi uma maior afronta. E o Potifar sabia a mulher que ele tinha. Sabia a mulher que ele tinha. E como falou o Adriano Tiago, quando leu, que sobre o pecado que nós pecamos mesmo, quando nós aceitamos o pecado, sabemos que está errado e vamos nessa linha de, não, botando culpa do diabo, e não é do diabo porque nós queremos pecar, como Davi, quando ele olhou para a mulher lá no terraço, aquilo já habitou no coração dele, e na mesma hora ele mandou mensageiros falar de quem era a mulher. Quem é aquela mulher? Então já estava no coração dele pecar, como quando eu quero pegar um dia numa pessoa, ou fazer mal a uma pessoa, isso já está no meu coração. É muito perigoso, fica flertando com o pecado no nosso coração. Era essa a palavra. A gente fica flertando com o pecado ali, sendo que a gente devia fugir de coisas, mas a gente acaba achando que vai conseguir se desvencilhar, a gente fica flertando com ele. Exatamente. Achando que vai dominar, mas acaba sendo dominado. Exatamente. Exatamente. Essa palavra que eu estava querendo colocar aqui, não achei. Mas é isso mesmo. E ver na narrativa aqui, ainda no capítulo 39, versículo 7 agora. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita comigo. Deita comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que ele tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal, pecaria contra Deus? Atitude, pecaria contra Deus? José falou que ele tinha que escutar, mas ele não ficou escutando depois do papo dela. É o temor do Senhor aí. Do Senhor. É o princípio da sabedoria. Eu até botei aqui em Tiago 4,7. Fala que sujeitai a Deus e resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Ele fugirá de vós. Fala. Sujeitais a Deus e o diabo, e ele fugirá de vós. Se nós ficar fretando, como o Adriano falou, com o pecado, nós vamos cair. Não existe super-homem. Não existe o bambambam. Existe uma vida santa. O Senhor vai dar o escape necessário. Continuando. Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia, José não lhe dava, dando ele ouvido, para deitar-se com ela. Ele está com ela. Sucedeu num certo dia que veio ela para casa para fazer o seu serviço, e nenhum da casa que estava ali. Até aqui. José cumpriu cabalmente o que o Potifar falou para ele: você vai cuidar dessa casa, vai cuidar de tudo. José ali não tinha uma câmera botada na parede para vigiar ele. José não tinha, os empregados que estavam ao redor dele não vigiavam José, porque ele já sabia o que tinha que fazer. E ele fazia o quê? Bem feito. José estava ganhando algum dinheiro? Não.
José era escravo. José não ganhava dinheiro, não ganhava nada. Ele era escravo. Mas ele fazia por que ele fazia aquilo tão bem feito? O Senhor. O Senhor. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, 5 e 9. Tempo de ler, faz um favor. Efésios 5, 9. Vós, do 5 ao 9 ou 5 e 9? Não, 5 ao 9, até o 9. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Está vendo? Às vezes, quando o Senhor nos coloca em qualquer lugar onde nós estamos trabalhando, onde nós moramos, onde nós estudamos, ou como igreja local, nós temos que ser exemplo. Porque se eu não sou exemplo, para que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? E José lhe mostra, ele foi exemplo. Ele está na juventude. Ele estava na juventude, podia fazer uma besteira qualquer. 17 anos nós fazemos muitas besteiras. Com 18, até com 100 anos, se a pessoa tiver faz besteira. Agora, 17 anos, uma mulher se ofereceu a ele. Se ofereceu, ele não aceitou. Quanto de nós, se estivesse no lugar dele, faria a mesma atitude? Quem de nós, de repente, se estivesse lá, não faria diferente? Ah, não tem ninguém vendo. Ah, eu não estou mais perto dos meus pais. Meu pai não está vendo. E outra coisa, não devia ser qualquer mulher, não. Não. Porque um cara rico, uma mulher exatamente. Uma mulher que cuidava, Exatamente. perfumada, em todos os sentidos, Todo né? sentido. Então, em todos os sentidos, ele tinha que fazer o quê? É fugir mesmo. Fugir. Igual ele fez. Porque se nós ficarmos parados, querendo enfrentar o pecado, enfrentar as tentações, vamos cair. Eu tenho um grande exemplo do sobrinho da minha esposa, sobrinho não, da marido da sobrinha da Esther. Eu já contei até isso aqui, que para mim é um dos maiores exemplos, que ele foi fazer faculdade no Rio de Janeiro, psicólogo, né? Psicologia, com 17 anos. Ele ficava lá no alojamento lá, e o pessoal chamava de bobo, chamava de bobo, não sei mais o quê. E a primeira vez que ele foi falar lá para aquele pessoal, ele falou que era virgem. Quase 100% quis matar ele, que ele era bobo, que ele era isso, que ele era aquilo. A primeira resposta que ele deu, alguém sabe? Estou me guardando para minha esposa. Estou me guardando para minha esposa. Pô, isso foi a melhor coisa que eu já ouvi. Assim, a gente ouve vários testemunhos, foi uma coisa edificante. Edifica. Porque se você ficar procurando alguma coisa, você vai encontrar. Ele falou, estou me guardando para minha esposa. E no final da formação da faculdade, daquelas pessoas todas estavam fazendo um curso de psicologia, o orador foi ele. Ele contou para nós que as pessoas chegavam de madrugada, batia na... Jonas,
quero falar contigo, me dá um conselho. Ele não ia no professor pedir um conselho. Ele não ia no outro aluno. Ele ia nele. Porque ele era a luz naquele local. Como José foi luz no Egito. Como nós temos que ser luz aqui em Itaperuna. Daqui a pouco Isaac e a Emily, de repente, estão viajando lá para os Estados Unidos, né? Exposição. Eles têm que ser luz lá. Ah, não, mas lá é um povo totalmente diferente. Não. Nós temos que ser luz onde o Senhor nos colocou. Isaac, ele mora no Caiçara. O Adriano, até hoje não sei onde o Adriano mora. Tá? Onde nós moramos tem que fazer diferença. As pessoas não têm que ver o Jorge antigo. Eles têm que ver o que o Cristo fez na minha vida. Ver a diferença. Se eu se manter no mesmo padrão que o mundo, não estou fazendo nenhuma diferença. E se isso está registrado na palavra de Deus, é para nós cumprirmos, para nós ter essas experiências. Não, eu vou seguir esse caminho aqui. O caminho de José foi vitorioso. Não tem nada ali que eu nunca vi. Pode ter até alguma coisa. Eu não vejo nada negativo na vida dele. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando os irmãos dele vendeu ele ficou vários anos no Egito e foi um grande administrador, chegou a ser o segundo no reino do Egito. E outra coisa, quando ele encontrou com os irmãos dele, ele usou de misericórdia. Ele não tratou o mal com mal. Ele tratou o mal com o bem. Muitas vezes nós queremos tratar o mal com o mal. Não, cara, ele fez isso, como eu vou fazer isso também com ele? Foi o contrário. Foi o contrário. Ele tratou com o bem. Ele seguiu a orientação. Vai vencer. Não. Vou pedir para você repetir isso aí, Adriano. Você pode repetir de novo? Pode repetir. Não deve vencer pelo mal. Vencer com o bem. Sabe por que eu pedi para repetir? Porque José não tinha uma Bíblia. Não tinha uma Bíblia. E não tinha uns pergaminhos ainda, não tinha nada. E falar assim, ah não, naquela época o diabo não existia. Existia sim. E era a mesma tentação que nós passamos, eles passavam também. Eles passavam. Inclusive, nem o Pentateuco tinha sido escrito nada. ainda. Nem a lei ainda Não tinha nada. sido dada. E se está escrito aqui, isso é um exemplo a seguir. A vida de José tinha que ser falada diariamente, como exemplo para os jovens, para os mais velhos, atitude, como governar, como administrar um local onde se trabalha, onde você mora, como administrar, como você é patrão, como tratar as pessoas. E o José aqui, ele não fez acepção de ninguém. Pelo contrário, ele ajudou todo mundo ali. Tanto que quando ele foi dar o conselho, que não veio da parte dele, foi de Deus, quando ele foi dar o conselho a Faraó, ó Faraó, separa alguns homens. Ele falou, não tenho, você que é o cara, você que é um homem. E Faraó viu também o quê? Deus na vida dele. Tanto que alguns relatos falam que foi a melhor época do Egito. Quando José esteve lá. Tanto que quando o povo de Israel saiu do Egito, muitos seguiram o povo de Israel saiu do Egito. Por quê? Porque deve ter sido o testemunho lá atrás de José, que pode ter falado com algum coração. É que saiu uma mistura de gente também. Eles vão ficar mais... Exatamente. Foi um laço no pé deles, né? É. Mas onde o Senhor nos coloca, nós temos que ser luz. Temos que fazer a diferença. Não adianta
viver no mundo e ser para viver algum mundo. Até uma vez falei aqui no estudo, se todo mundo fosse crente, tivesse um encontro com Cristo, como seria o mundo? Mas aí me chamaram, que foi o Adriano, se lembra? Porque nós erramos. Mas se fosse uma pessoa... Aonde o grande problema é que nós vivemos contaminados. Estamos contaminados pelo pecado. Enquanto nós estivermos na nossa carne, nós vamos ter uma batalha. Você vê quantos crentes e quantos de nós erramos e falhamos, quanto escândalo de cristãos, pessoas que se dizem crentes, e crentes mesmo. Né? Então, o mundo só vai pecado. Vou tirar do mundo. Então não tem jeito. Enquanto estivermos aqui, pode ser o mundo inteiro. Vai ter briga, vai ter discussão, vai ter falha, vai ter erro. E Paulo fala isso quando fala lá em Coríntios, né? Quando fala para a igreja, muitos lugares de dissensão, briga, contenta. E coisas que no mundo, isso podia ser até uma coisa normal. Mas conosco tinha que ser diferente, né? E essa carta nos ensina. Mansidão, domínio próprio, temperança, a casa de José, responsabilidade, mas acima de tudo, temor ao Senhor. Se nós tivéssemos esse temor que José teve ali com o Senhor, como seria a igreja hoje? Na última lição falou que nela nem para nós estar estudando um avivamento, se nós tivéssemos uma vida totalmente regrada ao Senhor. Essas lições não iam ser escritas do avivamento, mas ela está escrita porque a igreja chegou a um tal ponto, que os irmãos escreveram, não foi nem os irmãos, foi Deus que passou, porque hoje a igreja praticamente para estar perdida no mundo. Hoje está perdida. Há 18 anos atrás, há 20 mais ou menos, nós vimos muita diferença dos cristãos. Muitos cristãos fazendo diferença. E há cristãos ainda fazendo muita diferença. Tem muitos. Mas parece que estamos num comodismo desfreado nesse mundo. Que cada vez mais as pessoas não veem em nós um cristão. Não vê a figura de Cristo na minha vida. Vemos aqui, é tão gostoso de falar de José, mas eu queria também que as pessoas falassem de mim, ou de cada um de nós. Eu trabalhei numa firma lá no Rio, Souza Cruz, antes de me converter, há quase 32 anos. E tinha a maioria era incrédulo, e a maioria das pessoas falava assim: aquele cristão lá não vale nada. E todo mundo falava que não gostava de trabalhar com cristão. Mas quando eu vim conhecer a Cristo, o maior privilégio do incrédulo é trabalhar com o verdadeiro cristão. Porque o cristão não é preguiçoso, não é murmurador, não fala coisas loucas, é honesto, o verdadeiro cristão. Temos luta. Mas somos modelo. Quando a pessoa fala de um cristão que é isso, aquilo, ele muitas vezes é porque ele quer tirar o foco, ó. Em vez de falar o nome da pessoa, não, mas ele fala o cristão, sobre Cristo. Paulo podia dizer, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo podia dizer. Podia falar isso. Mas nós podemos falar. Pois é. O que falta? Aí, será que nós podemos falar? Não, mas o que falta? Tem um hino. Esse hino fala que é proibido praticamente cantar esse hino. Tudo entregarei. Como nós mentimos quando a gente canta, né? É fácil cantar, né? Mas tinha que ser uma realidade na nossa vida. Por que não é uma realidade na nossa vida?
Se hoje nós temos, hoje não, há 2020 anos atrás, quando o Senhor foi levado à presença do Senhor, Ele mandou o Espírito Santo. Hoje quem habita em nós? Todo filho dele. Espírito Santo. Como no passado não existia. O Senhor fazia a obra, saía. Hoje temos o Espírito Santo. Tanto quando você vai fazer uma coisa errada, vai lá incomodando, e assim mesmo nós fazemos as coisas erradas. Quer dizer, não tem temor, não tem reverência, não tem obediência. Não, parece que ele não tem a noção. O que ele está fazendo vai trazer grande prejuízo para ele, como para todos ao seu redor. No passado nós vimos quando a pessoa, o sacerdote entrava no templo, se ele tivesse algum pecado, ele morria ali. Se nós tivéssemos o temor desses homens do passado, José, Noé, o Enoque, como seria hoje a igreja? Será que esses bancos estariam assim? Não dá para ver, né? Nesse estádio? Não. Estaria cheio de gente. Quando fala lá em Atos dos Apóstolos, as pessoas viam diferença. As pessoas, quando os irmãos pregavam ali, pessoas se convertiam. Não era uma ou duas, era centenas. As pessoas tinham alegria de estar perto daquele servo do passado. Hoje não pode ser diferente. Começando por mim, que haja um aquebrantamento de coração. Que haja uma mudança de vida. Que haja realmente um desejo ardente de buscar santidade. E a gente não vai conseguir isso lá na rua. É a nossa vida com o Senhor. A nossa intimidade com o Senhor. Hoje, a pessoa não ter tempo para ler a palavra do Senhor e para orar, praticamente ela vai quebrar mesmo, ela vai cair. Se ela não separar um tempo para o Senhor, não é para o Senhor, é para ela mesmo se fortalecer. Porque o mundo vai destruir. Hoje, se nós olharmos como a mulher se ofereceu para José, não é uma crítica, mas hoje as pessoas parecem que estão andando quase sem roupa no meio da rua. Quase sem roupa. Hoje as coisas estão uma facilidade tão grande. Você liga no celular, se você bobear, passa várias fotos ali. De coisas que ninguém precisava olhar aquilo. Mas muitas vezes a nossa curiosidade, pastor, vou voltar. Às vezes você está numa televisão, passa um filme inapropriado para você ver. Não, mas vou ver mais um pouquinho. Aquilo só vai te alimentando, só vai te alimentando, só vai te alimentando. As conversas que não edificam. E paramos, escutamos horas. E depois, quando vamos ler a palavra do Senhor, ou até orar, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Hoje falamos que já está terminando, que sobre essa doença, isso não é uma crítica, eu só estou falando com constatação. Parece que a doença está levando culpa, igual o diabo está levando a culpa do pecado. A doença está. Aproveita. Já aproveita esse. Porque eu falo com a Esther, e não é só com a Esther, com vários irmãos que eu estou conversando, falo assim. A pessoa aproveitou. Quando é uma coisa que é do meu próprio interesse, eu vou fazer. Quando é uma coisa, eu estou doente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar meu filho no colégio, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer alguma coisa, quando é o meu interesse, eu faço. Mas quando é para o Senhor,
aquele templo lá tem vários irmãos, tudo doente, e a gente vai pegar a doença ali. É isso que está acontecendo. Nós, fala por mim, não temos mais prazer, reverência ao Senhor. Nós estamos cumprindo uma religiosidade, um ritual. O Senhor abomina isso. Abomina. Aonde nós tínhamos que estar aqui regozijando de felicidade. É o contrário. Hoje, quando você fala que vai vamos se reunir, como o Davi falou, me alegrei como vamos para casa do Senhor. Senti, ao contrário agora, sinto tristeza quando vou para casa do Senhor. Não, é medo, tristeza. Mas quando eu vou para o lugar que eu quero, aí não tem tristeza. Eu vou com maior alegria. Quando eu vou fazer lá meu churrasquinho, vou lá no açougue comprar. Essa semana mesmo, semana que vem, se Deus permitir, vamos para o Rio de Janeiro, né? Eu quero ver minha mãe, que já tem muito tempo que eu não vejo minha mãe. Quando é meu desejo, eu quero ir. Temos que ter medo? Temos. Mas esse medo que nós temos para a doença, também temos que ter o pecado. Pela desobediência perante o Senhor. Se nós tivéssemos esse medo para o pecado, para as coisas erradas, que maravilha. Que maravilha. Agora, para a casa do Senhor, é um medo extraordinário. É um medo que, isso não é uma crise, eu só estou falando que é um medo assim, que extrapola o meus pensamentos, as minhas atitudes. E não é só um lugar, é vários lugares. Mas como o Senhor falou, Paulo falou lá em Timóteo, né? O amor de muitos esfriarão. Esfriarão. Hoje já está encerrando. Estava falando com a Lúcia ali que as reuniões lá no Rio vão voltar dia 14 de setembro. 13 de setembro. E fizeram um mutirão lá, as senhoras, para levar o tempo. Quantas pessoas você acha que tinham no tempo para fazer manutenção? Contrário. Muitas. É atenuante. Tinha uma senhora que é parente do seu Hernani, nosso irmão Hernani, Enio, 87 anos. Irmão Enio, prima dele. Dona Glória. 87 anos. O sorriso. De voltar a se reunir. Nós vamos lá. Quer dizer, 80. E ela não estava lá para limpar. Quer dizer, como foi José no passado, também há muitos servos ainda que são fiéis. Eu não estou falando que a pessoa que está em situação de risco, como existe mesmo, pessoas irmãos, realmente tem que precaver. Mas tem muita desculpa hoje, como o diabo, quando nós pecamos, falar, não, foi o diabo que nos tentou, hoje é o coronavírus que está nos tentando. E vai ser assim sempre. Mas graças a Deus que nosso Senhor está voltando, isso vai acabar. Graças a Deus, porque só misericórdia de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando. Amém.